Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler alguns versos do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Os irmãos podem permanecer sentados, né? Já ficamos em pé na leitura oficial. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros cheios de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-lo? Ainda verso 11, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra longínqua, distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Amém? Amém, igreja? Amém. Queridos, capítulo 15 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Posso chamá-lo de o capítulo das perdas, porque temos aqui 3 histórias ou 3 parábolas. Eu prefiro dizer 3 histórias que formula uma parábola e que vem nos trazer lições riquíssimas. Todos nós já ouvimos mensagens poderosas sobre essas 3 histórias, sobre esta parábola, sendo ela da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Quando eu falo que é apenas uma parábola em 3 histórias distintas, querido, é porque vemos que não há separação no texto. Primeiro, Jesus vem contando a história do homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Depois ele emenda no versículo 8, fazendo a mesma figura, a mesma junção, dizendo: ou qual é a mulher? E depois no versículo 11 disse: Jesus continuou. Então eu prefiro dizer uma parábola em 3 histórias distintas, que no final a lição que vem nos trazer o capítulo 15 é muitas lições, mas todas as 3 histórias vêm nos dizer de perda. Mas deixa eu te animar um pouquinho dizendo que é o capítulo das perdas, o capítulo Lucas do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, do capítulo 15, é o capítulo das perdas, mas ele não termina com perdas. O pastor de ovelhas deixou 99 no deserto e foi atrás daquela que estava perdida, encontrou, resgatou, pôs sobre os seus ombros e levou de volta. A mulher que tinha 10 dracmas, ela acendeu a lamparina na sua casa, varreu com diligência e procurou até encontrá-lo, a dracma que estava perdida. O pai de família, ele não foi atrás do filho. Por quê? Porque o filho sabia o caminho de volta, o filho sabia o caminho de casa, mas ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé, e ele não perdeu o amor pelo filho, e esperou pacientemente até que o filho retornasse para casa, e quando retornou, fez uma grande festa de alegria. Então, queridos, a minha mensagem nesta noite, nesse culto da família para os irmãos, o tema é perdas provisórias, porque a mensagem que Deus está ministrando ao meu coração para dizer nesta noite é que todos nós sofremos perdas, mas eu já quero adiantar aqui do que eu vou dizer, que as perdas que nós passamos, as perdas que nós enfrentamos, as perdas que nós sofremos, elas não são eternas, elas não durarão para sempre para a tua vida. As perdas, elas são provisórias. Aleluia. O capítulo 15 não termina com o pai de família sem o seu filho. Não, o filho regressou.
não termina a história drasticamente ou melancolicamente, dizendo que a mulher não encontrou a dracma, e muito menos aquele pastor de ovelha dizendo que ele não conseguiu encontrar a ovelha. A história termina, todos encontraram aquilo que tinha perdido. Pior do que perder é se conformar com aquilo que se perde. Já vou dizer mais sobre isso aqui nesta noite, mas eu quero que você se alegre nesta noite, porque não importa aquilo que você tem perdido, o importante é que Deus traz a mensagem nesta noite para nós, dizendo que independente daquilo que você perdeu, é apenas um processo de perdas. A tua vida não vai terminar em perdas. Deus tem a bênção, o milagre da restituição para a tua vida. Alguém crê nessa palavra, que Deus é o Deus da restituição? Levante a sua mão, dá um glória a Deus aí nesta noite. Deus é o Deus da restituição. As perdas, elas são provisórias, mas permita, querido, pensar com vocês um pouquinho a mais nesta noite, e vamos pensar por que nós perdemos. Todos nós sofremos perdas, nós não gostamos de perder, nós não somos programados para perder, nós não queremos perder, mas todos nós aqui já sofremos algumas perdas na vida. É claro que existem perdas irreparáveis, e as perdas irreparáveis, algumas no momento exato, querido, mesmo que elas sejam irreparáveis, elas nos trazem lições grandiosas, para que mais na frente não soframos perdas maiores ainda. As perdas faz parte do processo natural da nossa vida. Então todo ser humano sofre perdas, todos nós perdemos, mas eu quero focar aqui e fixar que a maioria das nossas perdas, elas são provisórias. E permita então dizer, antes de falar propriamente das perdas, permita-me dizer por que perdemos. Primeira coisa, nós perdemos por esquecimento. Todos nós sofremos também do chamado esquecimento. Existem 3 tipos de esquecimento. Existe o esquecimento natural. Qual é aquele esquecimento natural? É aquele que você chega em casa, você põe o óculos, põe a chave do carro, põe a carteira, e na hora que você sair, está com pressa, tem que vir para o culto, você não lembra aonde você colocou a chave do carro, aonde está o óculos, aonde está a carteira. A Bíblia você lembra. Por favor, irmão, esquece onde você coloca a Bíblia, não. Vamos partir da premissa que você está familiarizado com a Bíblia, está sempre lendo a Bíblia. Então a Bíblia vocês não esquecem, né? Mas o celular acaba esquecendo, né? O óculos acaba esquecendo, a carteira não sabe onde está. Esse é o chamado esquecimento natural, que todos nós sofremos um pequeno lapso e não lembramos onde colocamos coisas que usamos costumeiramente. Mas existe um outro tipo de esquecimento. Existe o esquecimento que se torna, que é uma enfermidade, que é uma doença. Todos nós já vimos falar do esquecimento da amnésia, onde a pessoa esquece propriamente a sua memória. Nos casos mais complicados, mais agudos, a pessoa esquece até do seu próprio nome, e ela sabe que esqueceu, e tenta lembrar do seu próprio nome, mas não consegue nem lembrar o seu próprio nome, chamado amnésia. Tem também outro tipo de esquecimento, que é uma enfermidade, chamado Alzheimer, mal de Alzheimer, porque as pessoas esquecem das coisas que lhe aconteceu nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos anos, e a memória dela fica fresca nas coisas que lhe aconteceu nas melhores partes da sua vida, principalmente no momento, no período da sua infância. Mas como eu não posso, o pregador não pode perder nenhum gancho, deixa eu te dizer nesta noite, que o Deus pela qual nós servimos, nós sofremos de esquecimento natural, nós esquecemos. Muitos de nós podemos até fisicamente ou até mesmo espiritualmente dar-nos uma amnésia e um Alzheimer de nós. Muitos crentes sofrem disso, vai esfriando o fervor espiritual, esquece das promessas de Deus, esquece do que Deus lhe prometeu, esquece das coisas prioritárias da sua vida, a sua comunhão com Deus. Mas deixa eu dizer nesta noite, o nosso Deus, ele não sofre por esquecimento. Pode a mãe esquecer do filho pela qual ela amamenta, eu porém o Senhor teu Deus não esquecerei de ti, diz o Senhor. Tem a tua mão, o teu nome gravado na palma da minha mão. Recebe nesta noite renovo na tua vida, na tua mente, que tu pode esquecer até mesmo daquilo que Deus te prometeu, mas o nosso Deus jamais.
O nosso Deus jamais, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Esquecimento fala de humanidade, esquecimento é coisa de homem, esquecimento fala das nossas limitações, mas o nosso Deus não esquece jamais. Então perdemos primeiramente por esquecimento, nós perdemos também, querido, por desleixo, por frouxidão da nossa parte, né? Por relaxamento, e quero crer e posso fazer aqui a conjectura que aquele pastor que tinha 100 ovelhas, ele esqueceu da ovelha para trás. Ele pode ter sido, é apenas uma conjectura, você vai entender já já. Possivelmente ele deve ter esquecido a ovelha, mas quando lhe deu falta, foi atrás dela. Aquela mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma das suas 10 dracmas, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que para encontrar a sua dracma, ela teve que acender a luz, teve que varrer a casa. Imagina uma casa escura, uma casa suja, perde mesmo. Então aquela mulher estava vivendo uma fase da sua vida que ela estava desleixada, relaxada, até mesmo com seus afazeres, fez com que ela perdesse uma de suas dracmas. Então nós perdemos primeiro por esquecimento, mas nós sofremos perdas também por desleixo, e acabam por perder algo valioso, assim como era a dracma para aquela mulher. Na cultura judaica, as 10 dracmas tinham um valor mais do que monetário, tinha um valor sentimental. É como a esposa ou o marido perder a sua aliança, é constrangedor, ninguém quer perder a sua aliança. Cuidado aí, meu irmão, para você não perder a sua aliança, cuidado, minha irmã. Traz constrangimento. Então, queridos, perdemos por esquecimento, perdemos por desleixo e sofremos perdas também que não é relativa a nós. Aí eu venho pensar, por que aquele pai de família, aquele senhor perdeu o seu filho perdeu aquilo que ele tinha parte da herança e partiu com tudo para uma terra longínqua, e ele perdeu o filho se achou autossuficiente, o filho se achou capaz em administrar os seus próprios negócios, o filho se emancipou, dizendo: não dependo mais do meu pai, dai-me o que é o meu, porque agora eu tomo conta da minha vida, eu sei lidar bem. O filho achou, conjectura minha, Bíblia não dá detalhes, mas o filho achou que o pai era incapaz de administrar as suas coisas. O filho achou que o pai era incapaz e que agora ele poderia tomar conta dos seus negócios, das suas coisas de uma forma melhor. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui, que é como alguns filhos da geração atual, que tomam um tamanhozinho, já acha que sabe mais que o pai, já acha que sabe mais que a mãe, já acha que pode se sobressair melhor. Cuidado, meu querido, cuidado, abaixa a bola aí, porque se tu tiver aí 50 anos, seu pai vai ter quase 70, então vai devagar aí, que não sofra da síndrome do filho pródigo, de se achar, de querer criar asa e achar que tu consegue viver sozinho e independentemente, totalmente. Cuidado com a síndrome da autossuficiência. Essa palavra que agora é direcionada para os filhos. Para os filhos. Cuidado com a autossuficiência. Ele se achou autossuficiente, mas o pai não segurou, o pai não perdeu, não segurou o filho, porque ele teve um livre-arbítrio para fazer, mas o pai não deixou de amar, porque ele foi embora. Então vai acompanhando o raciocínio. Porque perdemos por esquecimento, perdemos por desleixo, perdemos por quando alguém julga que somos incapazes de ter algo de valor pela qual nós estamos tendo. Agora o segundo aspecto da mensagem nesta noite, eu estou em Lucas capítulo 15, falando das 3 histórias das perdas provisórias. Um profissional, o pastor que vivia do pastoreio, que vivia da criação daquelas ovelhas, ele tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma
ovelha. A mulher tinha 10 dracmas, a dona de casa, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu das 10, 1 dracma. O pai de família, ele tinha 2 filhos e ele perdeu 1 dos 2 filhos que ele possuía. Então outro pensamento que me vem a respeito desse texto: primeiro é porque perdemos, já disse. Segundo é, sofremos perdas. Em quais aspectos da nossa vida? Eu quero que você se sente nesta parábola, nessa história contada por Jesus aqui nesta noite. Você vai se sentir inserido aqui nessas 3 histórias. Você vai se sentir inserido aqui nesses 3 aspectos aqui nesta noite. Amém? Os irmãos estão acompanhando? Diga amém. Então quais aspectos que simboliza, que quer dizer para nós cada história dessa e cada perda? Olha só, se aquele pastor de ovelha, ele tinha 100 ovelhas, ele cuidava daquelas ovelhas, a sobrevivência dele era através do pastoreio daquelas ovelhas. Então, querido, é claro que num aspecto mais amplo, espiritual, fala que a ovelha é símbolo da igreja do Senhor, mas aqui no sentido literal, lá na cultura judaica é muito comum, muito normal as pessoas ter ali, sobreviver da criação de ovelhas, sobreviver da tosquia das ovelhas, assim sucessivamente. Todos nós sabemos disso. Então eu posso aqui, queridos, dizer que o pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu 1 das 100 ovelhas que ele tinha, posso dizer o aspecto de perdas financeiro, aspecto material. É o primeiro aspecto que nós sofremos perdas, e todos nós já sofremos perdas no aspecto financeiro. Um negócio ruim, um mau negócio, ou perdemos um emprego, ou perdemos até mesmo algum dinheiro. Todos nós já sofremos perdas no aspecto financeiro. Está aqui conectado. O aspecto financeiro quer dizer que do pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu 1, mas a mulher que tinha 10 dracmas, a dona de casa que tinha 10 dracmas e perdeu 1, aqui já é o aspecto espiritual. Fala das nossas vida para com Deus, fala dos talentos, fala dos dons que o Senhor nos concedeu, fala da nossa intimidade para com Deus, fala da nossa relação nossa para com Deus. A mulher não tinha mais 10 dracmas, agora ela possuía apenas 9, e o pai de família tinha 2 filhos e ele perdeu 1. Então me ajuda aqui, cadê os que é bom em matemática? Me ajude aqui, vamos fazer uma conta aqui. Primeiro, quais os aspectos das perdas que nós temos? O pastor de ovelha, ele sofreu perda no aspecto financeiro, no aspecto material. E quantos por cento que ele perdeu? Quanto que ele perdeu? Se ele tinha 100, ele perdeu 1, quanto que ele perdeu? 1%. Tá bom de matemática, maravilha. 1%. Já aquela mulher que tinha 10 dracmas, e eu estou dizendo que a perda dessa mulher nos ensina que as perdas espirituais, fala dos nossos dons, dos nossos talentos, fala da nossa comunhão para com Deus, fala do nosso relacionamento mais estreito para com Deus. Isso é o significado das perdas das dracmas. E ela então tinha 10 dracmas. Quanto que ela perdeu? Não, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu quantas dracmas? Ela tinha 10, ela perdeu 1, quantos por cento que ela perdeu? 10%. Então observe, perdas financeiras, 1%. Perdas espirituais, 10%. Agora o pai de família, ele tinha 2 filhos, e aí já está explícito no texto, a perda do pai de família foi uma perda familiar. Ele tinha 2 filhos, quantos filhos que foi embora? Então se ele tinha 2, ele perdeu 1, quantos por cento que ele perdeu? 50%. Então olha só, querido, perdas financeiras, perdas espirituais e perdas familiares. Vou repetir, todos nós, por isso que eu disse para vocês aqui nesta noite, que você vai se sentir inserido aqui neste texto. Eu não sei em qual aspecto que você tem sofrido perda na sua vida, se as suas perdas têm sido financeiras, se as suas perdas têm sido espirituais, ou se as suas perdas têm sido familiar. Em qual área que você tem sofrido perda?
perdas? Em qual área que você tem sofrido perdas? Se não precisa manifestar, jamais. A mensagem nunca é para constranger alguém. A mensagem é a resposta de Deus, é direcionamento de Deus para a sua vida. E você precisa se sentir inserido na pregação nesta noite, assim como toda pregação. Então, fale com você mesmo nesta noite. Faz aí uma reflexão. Que você tem perdido? Onde tem sido a sua maior perda? Onde tu tem sofrido perdas? Tu tem sofrido perdas financeiras? Tu tem sofrido perdas espirituais? As perdas espirituais você já foi mais crente ao longo da sua vida, você já clamou mais, você já orou mais, você já foi mais dedicado na oração, você já foi mais frequente aos cultos, você já teve um período na sua vida que os dons de Deus da sua vida estavam ativados, que os talentos você estava usufruindo, você estava sendo usado por Deus através dos seus talentos. Tinha alguém recebendo de Deus através dos talentos de Deus na sua vida, aleluia, porque os talentos é assim, é alguém sendo abençoado por Deus através das nossas vidas. É como a árvore não se alimenta dos seus próprios frutos, o rio não bebe da sua própria água, mas sacia a sede de outros, mas a árvore os frutífera mata a fome de outros. Assim é os talentos que Deus te dá, assim são as dracmas que Deus te fornece, é para que através da sua vida, outras vidas sejam abençoadas, outras vidas sejam alcançadas pela mão de Deus, através da sua vida. Mas o processo natural da vida, os dia a dia, tem feito com que você tenha perdido, tem sofrido perdas espirituais. Você não consegue mais ter a mesma intimidade com Deus, você não consegue mais ter o mesmo nível de oração, você não consegue mais ler a Bíblia como antes, você não consegue mais ser frequente aos cultos, você não consegue servir mais, você não está conseguindo manter uma intimidade com Deus, você está se sentindo cada vez mais vazio e distante de Deus. São perdas espirituais. E por último, talvez você tenha sofrido perdas familiares. E quando eu estou pregando aqui nesta noite, você está aí sintonizando, e o Espírito Santo vai dizendo para você: realmente, eu tenho sofrido perdas financeiras, realmente, as minhas perdas têm sido espirituais, realmente, eu estou no deserto, eu estou numa sequidão espiritual. Não, realmente, as minhas perdas têm sido familiar. Talvez você tenha perdido, suas perdas têm sido familiar. Nenhum filho seu talvez tenha ido embora, como foi aqui na história do filho pródigo, mas você tem perdido a comunhão, você tem perdido a alegria no lar, você tem perdido a comunhão, a alegria, o contato, a união no teu lar. Não é como era antes. Algo tem se esfriado na relação, marido com mulher, pais e filhos, filhos e pais. Tua família está se segregando aos poucos e tu está sem saber o que fazer. As coisas estão se perdendo no meio dos seus dedos e você está dizendo: meu Deus, a minha família não é como é mais, não está sendo como já foi. Perdas familiares. Qual perdas que você tem sofrido? Perdas financeiras, perdas espirituais ou perdas familiares? Nesta noite, no culto de família, a palavra de Deus para os nossos corações e eu vou dar a receita bíblica agora e dizer que 2022, creia, levante a tua mão se você crê no que eu vou dizer aqui agora. Não vai continuar sendo o ano das perdas na tua vida, não vai continuar sendo o ano das perdas. Não importa aquilo que você tem perdido, não importa qual aspecto você tem perdido, não importa a porcentagem que você tem perdido, eu estou pregando no Deus da restituição. Vai restituir aquilo que você tem perdido. Se você recebe essa palavra de restituição no teu lar, no teu casamento, na tua casa, na tua vida espiritual, nos teus talentos, na sua comunhão com Deus, na tua intimidade com Deus, e vai respingar até na tua vida financeira. Quem recebe essa palavra nesta noite? Aleluia, aleluia. O que tu tem perdido? Quanto que tu tem perdido? Primeiro, por que tu tem perdido? O que e quanto tu tem perdido? E uma outra pergunta: qual o valor que você dá naquilo que você tem perdido?
Aleluia. Por que tu perde? Ou tu tem perdido? O que você tem andando perdendo aí nos últimos dias, meses, anos da sua vida? Qual aspecto? Financeiro, material, espiritual, familiar? Quanto que tu tem perdido? E qual o valor? Isso é o mais importante, hein? Tudo é importante, mas olha só. Qual o valor que você dá naquilo que você tem perdido? Qual o tamanho da valorização que você dá, dependendo do aspecto da sua perda? Porque a nossa mente brasileira, às vezes nós damos um valor imenso quando nós sofremos perdas financeiras, dinheiro, valor, né? E às vezes importamos menos, talvez, com a perda familiar. Talvez não importamos em pedir perdão, em liberar perdão, em voltar atrás, em admitir, estou errado, ou mesmo estando certo, me perdoe. Você prefere às vezes perder o contato da família, você prefere mesmo ficar mais distante do pai e da mãe, seguir sua vida, porque as ideias não batem mais. Você prefere mesmo que seu filho e sua filha tomem o seu rumo e você fica assim mesmo. Você prefere que a sua relação marital fique mais distante assim, a partir de agora vai ser assim mesmo, se quiser assim, qualquer coisa eu ponho os papel para correr e nós divorcia. Você prefere assim mesmo, porque você não está dando valor no que realmente tem valor. Você não está dando valor no que realmente é valioso. E depois que tu perder, que tu vai ver que você realmente tinha coisas valiosas na sua vida, que você não valorizou. Então mais importante do que o que eu tenho perdido e quanto que eu tenho perdido, é eu saber quanto que vale, o quanto que eu me importo por cada perda que eu sofro. E aquilo que ainda não perdi, o que eu faço, o que eu luto, de tudo isso para não perder algo tão valioso. Você se importa de perder dinheiro, mas você não se importa de perder a presença de Deus. O que vale mais? Você se importa de perder o emprego, e tem que importar mesmo, está difícil de emprego, tá? Mas você não se importa com a comunhão do teu lar, com a união do teu lar, para poder salvar teu emprego. Tu abre mão da união da família. Tu não importa que a segregação entre, que o teu lar seja destruído, mas tu assegura de unha e dente. Se preciso for, a crise financeira cada dia mais, o país é difícil, isso todos nós sabemos, é quase chovendo molhado, mas você não se importa, você trabalha de domingo a domingo, de segunda a segunda, 12, 16 horas por dia, né? Porque tu não quer perder, descendo o padrão de vida financeiro que você já conquistou, e você sempre quer mais, e está tomado pela ambição, mas você não se importa com a tua vida com Deus, com o teu tempo de oração, em ler a palavra de Deus, em estar cultuando ao Senhor, o quanto tu tem dado valor naquilo que realmente tem valor. Aleluia, aleluia, amém ou amém, igreja? Dá para dar glória a Deus, mas nesta noite, o problema é que nós corremos errado, nós corremos na contramão, e aí nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Então escute aí para você, quantos que querem crer que você pode viver o ano da restituição na sua vida? Levante a sua mão nesta noite. Levante, mantenha a sua mão levantada aí. Ano de restituição, ano de restituição. Eu vou falar o que tu fazer para tu só receber a restituição de Deus aí. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Tem um hino antigo que desde quando eu era criança diz assim: os anos que foram embora, tudo que se perdeu, o que era, o que agora e não sei o que mais, é tudo que já morreu. Você sabe ele? Toca no pedacinho aí, eu vou continuar pregando. Vai no coro, restitui, eu quero de volta o que é meu. E eu estou pregando aqui nesta noite, estou dizendo: se você estabelecer, se você falar, fazer e ter a consciência do que realmente tem valor na tua vida, se tu parar de inverter o que realmente importa, o que realmente tem valor
valor nesta noite. Meu irmão, a tua vida pode ser mudada pela palavra. Eu digo, Deus tem um direcionamento pela palavra da tua vida. Tu viverás milagres de restituição, mas primeiro tu tem que sintonizar no que realmente tem valor. O quanto tu importa e quanto tu valoriza cada aspecto da sua vida. Os anos que foram embora, os sonhos que se perdeu, que era é luto. Não podes pensar. Não é o que Deus. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Põe teu azeite. E põe teu azeite em minha mão. Restitui, Senhor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me. Lava-nos, Senhor, e refrigera minha alma. Quantos creem, quantos que levante a tua mão. Deus tem o milagre da restituição para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, eu vou caminhar para encerrar. Mas o ápice da mensagem nesta noite é, olha só, perdas materiais, perdas espirituais, perdas familiares. 3 aspectos de perdas que todos nós sofremos, que todos nós passamos. Só que, queridos, a conotação aqui, o pastor de ovelha ter 100 ovelhas e perder uma, nós falamos que ele perdeu quantos por cento? Então escute aí, ó, a perda financeira equivale na nossa vida 1%. A perda espiritual ela equivale 10%. E a perda familiar ela equivale 50%. Isso não é coincidência, isso é para nos ensinar que é o que mais nós precisamos de dar valor, o que mais é valioso da nossa vida é a nossa família. Não, pastor, é as perdas espirituais. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim. E aqui permita-me, eu talvez fugir do texto um pouquinho para te explicar isso e por que aqui eu estou falando de família. Vou explicar uma coisa e vou explicar outra coisa. Escute, realmente, buscai primeiro o reino de Deus. Mas olha o que acontece, preste atenção. O primeiro sim que nós falamos é para Jesus. O primeiro sim que nós falamos é para Ele ser o Salvador da nossa vida. É quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o senhorio dEle. Mas se existe o segundo sim, o segundo sim não é nem o casamento. Claro, aqueles que ainda estão solteiros. O segundo sim é para o propósito de Deus para a nossa vida. É para a chamada de Deus para a nossa vida. Então moça, rapaz, solteiro que está aqui, a palavra de Deus para você é específica para os solteiros aí. Cadê os solteiros? Só os solteiros que querem casar, levante a mão aí. Levante. Você está mentindo dentro da igreja. Todos solteiros querem casar. Solteiro, levante a mão, deixa eu ajudar vocês. Levante a mão, todos solteiros. Todos solteiros, isso aí. Todos solteiros querem casar. Então vocês querem casar sim. Então a palavra de Deus para vocês aí, ó. O primeiro sim que vocês falam é para Deus, é para servir a Ele. O segundo sim, escute aqui para mim, os jovens adolescentes, olhe para mim aqui, ó. Olha aqui, ó, para mim aqui, ó. Olha só, o segundo sim é para o chamado de Deus na sua vida. Porque uma vez você descobrindo o chamado de Deus na sua vida, para que Deus te colocou nessa terra, o propósito de Deus na sua vida. Não, Deus me chamou para ser crente. Mentira, todos têm um chamado, um propósito de Deus. Você tem. Talvez você não descobriu, mas você tem. Você tem, irmão, você tem, irmã. Você tem, meu querido. Todos nós temos. Deus não chama crente para banco, para ficar cansando no banco. Dá um descanso no banco um pouquinho. Deus te chama para fazer alguma coisa. Tu precisa, através da oração, estreitar o seu relacionamento com Deus e descobrir o propósito, o chamado de Deus para a sua vida.
Então, segundo sempre o chamado de Deus, uma vez que você descobriu o chamado de Deus para a sua vida, aí sim, quando você for namorar, aí você já vai namorar pondo o chamado de Deus na sua vida. Ei, se Deus te chamou para você ser um pastor, você não vai querer namorar com alguém que não quer ser esposa de pastor. Se Deus te chamou para você ganhar alma, para ser missionário, não intente namorar com alguém que não quer saber de evangelizar. Se Deus te chamou para missões e você vai procurar alguém que vai namorar que quer ficar na banda, orquestra, tocar bateria ou vice-versa, querido, que não tem nada a ver com você, então já é um sinal de Deus que aquele e que aquela não é o chamado de Deus para você. Porque você fala o sim para o chamado de Deus, mas aí de repente você arruma uma encrenca como marido, uma encrenca como esposa, e aí tu tem que se virar com ele, porque aí tu está em déficit com Deus, você não soube escolher para casar. Aí agora você se vira. Amém ou amém? Então, descubra o chamado de Deus para a sua vida e case de acordo com aquele chamado de Deus para a sua vida. Tu tem que alinhar a sua vida. Aí, queridos, uma vez que a pessoa já aceitou Jesus casado, aí primeiro, ajuste o seu casamento, alinhe o seu casamento. Ou se não, sofra as consequências se você é crente, o marido, ou o marido é crente, a esposa não. Aí já é outro assunto. Aí uma vez ajustando o casamento, ou seja, eu sempre digo para todos, meu irmão, tu vai cooperar, tu vai ajudar. Se você está com problema com a tua casa, no teu lar, na tua família, no teu casamento, resolva o seu problema primeiro, para depois você vir viver o chamado de Deus na sua vida. Alinhe primeiro, para depois viver o chamado de Deus na sua vida. Aí por isso que aqui, agora voltando para as parábolas aqui, por isso que a perda maior aqui é familiar. Porque se você não estiver bem, se comportando bem como uma mulher sábia, se você não estiver se comportando como um chefe do lar, como pai de família, se você não estiver sendo um pai exemplar como a Bíblia manda que seja, um marido que seja como a Bíblia manda que seja, uma esposa que seja como a Bíblia manda que seja, não adianta você querer ir para a oração, querer cooperar, querer visitar, querer fazer as coisas que não vai fluir. Então primeiro alinha o teu casamento, alinha a tua casa, alinha a tua família, resolva aí, debaixo da oração aí, no teu lar, tá ok o teu casamento? Primeiro tu precisa de passar pelas restituição familiar, tá ok o teu casamento? Tá só glória, tá maravilha, tá aí de acordo com a palavra de Deus? Aí sim, aí tu já pode partir para o espiritual. Você está entendendo? Que as coisas não podem ser invertidas, meu irmão. Irmã, olha só, isso é muito sério, escute só. Pedro disse que se tiver em desavença o marido e a mulher, nem oração sobe, então orar para quê? Não é, pastor? Pedro diz, as vossas orações são impedidas. Então não adianta a esposa dar uma de fugir, né? Dar uma de que porque aqui agora quem resolve é eu. Brigar com o marido em casa e falar, vou fazer a obra de Deus, e vou para o ciclo de oração, e vou visitar no hospital. Minha irmã, se tu está em atrito com seu marido, tu está fazendo serviço para si próprio, não para Deus. Não para Deus. Não adianta, né? Você querer ser o cooperador na igreja e vem para a igreja e deixa a esposa lá e brigado com a esposa, e uma semana um dorme no sofá, outro dorme na cama e não conversa, e fica um virado para o outro e tal, e no culto tu tá fazendo serviço de balde. Não há resposta de Deus para a sua oração. Não há graça de Deus fluindo em nada aquilo que você faz. A perda maior é familiar, 50%. Então, primeira coisa, aleluia, escute, se possível, escreva aí. Escreva aí, tu quer viver o milagre da restituição? Primeira coisa, estabeleça as suas prioridades. Estabeleça as suas prioridades. E as prioridades que eu estou pregando nesta noite para tu viver a restituição primeiro família. O teu casamento tem que estar
top, né? Pode ter problema, mas tu tem que resolver o problema no seu casamento. Pode ter desavença, mas não ponha o sol sobre a sua, não deixe o sol se colocar sobre a sua ira. Antes de dormir, resolva os problemas, comunique, ore ao Senhor, resolva o seu casamento. Não seja uma esposa pirracenta, não seja um homem igual Nabal, Belial, um camarada russo, um camarada que não sabe tratar a esposa, um camarada que não protege, que não é protetor, que não é provedor da esposa e nem dos filhos, que só pensa em você, no seu bem-estar. Não seja assim. Seja um homem que ame a esposa assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Assim que tu precisa comportar diante da sua esposa. Esposa precisa de ser uma esposa que cuide do esposo, que cuida do marido, que cuida da casa, que cuida dos seus afazeres, e não se sinta menosprezada, porque é honroso ser esposa. Há uma tática humana, diabólica, feminista, que quer menosprezar o papel de esposa. Isso é diabólico. E vou provar agora biblicamente. Sabe por que é diabólico? Coisa que talvez você nunca pensou. Mas você quer que Deus fale com você nesta noite? Levante a sua mão. Quantos quer que eu vi Deus falar com você? Oi, não se sinta menosprezada por ser esposa. Talvez você fale assim: eu tenho até vergonha de falar, eu sou do lar, eu sou dona de casa. E você às vezes fica assim, burra, não estudei, não fiz nada, não arrumei a profissão, e agora o meu negócio é só ser aqui dona de casa. Isso é uma outra coisa. Mas não se menospreze por ser dona de casa, não. Que tu pode ter a profissão que for, tu pode ser a mulher de Deus que for, mas as coisas só vai fluir na tua vida, na sociedade, e vai fluir na igreja. Deus te usar se tu cumprir o seu papel de esposa. É isso. Não é menosprezo e não é inferioridade a mulher ser esposa. Ela tem que se sentir honrosa por isso, porque ela está cumprindo a missão pela qual Deus chamou ela para ser, pela qual Deus fez ela para ser. E essa ideia de menosprezar a função de esposa é tão diabólica. Sabe por quê, queridos? Deus trata Israel, a nação que Ele formou para si, como sua esposa. Deus chama a igreja. Deus chama a igreja. João 3:29. Quem tem a esposa, quem tem a noiva, é o noivo. Ele vai vir buscar a noiva. A igreja é chamada de noiva. No arrebatamento vai acontecer o casamento, e a igreja será a esposa. É muito forte isso. Tá vendo? Tá vendo aí? Ei, moço, você que fica seguindo feminista no Instagram aí, para de seguir esses más conselhos hoje. Isso não é de Deus. Tá vendo que é estratégia diabólica, maligna, menosprezar a função de esposa? Porque a igreja de Jesus, ela é esposa do Cordeiro. Quem está sentindo a presença de Jesus aí, Deus está falando nessa noite. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia, aleluia. Então mãe que está aqui, para com essas ideias. É porque a minha filha vai ter que namorar, vai ter que fazer a faculdade primeiro, né? Só depois que ela estiver formada, tudo certinha e pronta, lá depois dos 30 anos, aí que ela vai casar. Antes Deus não deixa. Você quer que sua filha vai arrumar um jeito de casar depois? Na hora que já estiver naquele versículo: todo aquele que vem em mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Na hora que já virou titia, meu querido, aí tu vai ter que fazer campanha de oração para ela casar. Mas esse não é o linguajar nos dias de hoje. Ai meu Deus, está filmando, está na live. Esses dias eu preguei isso num congresso de mulheres aí, já tem uns 6 meses, 1 ano, sei lá. Os irmãos depois as irmãs ficou tudo jogando em direta para mim depois do culto, porque não concordou, porque esse discurso é retrógrado. Mas essa ideia feminista aí não é de Deus. Minha irmã, se a sua filha é cheia de Deus,
já está na idade, acima de 18 anos. Se ela quer casar, ore ao Senhor. Está casando com alguém cheio de Deus, maravilha. Case, estude, trabalha simultaneamente. Não precisa parar a vida por causa do casamento, não. Casamento é de Deus e é bênção. É bênção. É bênção. Estabeleça as suas prioridades. Estabeleça as suas prioridades. Qual que é as prioridades que o texto está nos dizendo em Lucas capítulo 15? Primeiro, família. Diga, família. Segundo, vida com Deus, que é o aspecto espiritual, que são as dracmas. Se você não estiver bem no lar, na casa, na família, não adianta orar para ser usado por Deus, para ser cheio de Deus, que tu não serás. A prioridade primeiro, tu tem que estar bem em casa. Filhos desobedientes, né? Ei, brigar com a sua mãe, ficar a semana toda sem fazer os afazeres que ela pede para você fazer, responder a mãe, responder o pai. Não adianta no seminário vir aqui na frente aqui, buscar batismo com o Espírito Santo, não. Que só pela misericórdia de Deus. Eu não sou batizador, mas é mais difícil, né, pastor? Esteja debaixo da obediência do teu pai, da tua mãe. Esteja, marido, em comum acordo com a tua esposa. Esteja, esposa, em comum acordo biblicamente junto com o teu marido. Esteja alinhado. Diga primeiro família. Depois diga assim, vida com Deus. E o terceiro aspecto, 1%, que é o espírito, que é o material, que é o financeiro. Mas quando eu estou pregando aqui, os irmãos já pensam, já vem na sua mente aí, que geralmente, o que nós fazemos? Nós invertemos. Nós preocupamos, em geral, o ser humano, a sociedade, preocupa primeiro o quê? Com o dinheiro, com o financeiro, para depois consigo mesmo. Depois com o seu bem-estar, principalmente os homens. Depois em ele estar bem. Em ele ser o cara. Depois os filhos. O que eu já ouvi de marido falar: não separo por causa dos meus filhos. Errado. Tu não está separado legalmente, literalmente. Tu está vivendo com a esposa e às vezes tem até uma relação matrimonial com ela. E talvez nem vive na prática de pecado, mas emocionalmente você está se sentindo separado. E Deus conhece as intenções do coração. Então quebra isso hoje. Se dentro de você tem aquela convicção: se não fosse os meus filhos, se não fosse isso, se não fosse aquele, eu separava. Quebra isso hoje, que está impedindo as bênçãos de Deus no teu casamento, no teu lar, na tua família, em todas as áreas. Quebre isso hoje. Peça perdão para sua esposa. Esposa também, porque a esposa, estou falando do marido, mas a esposa também pensa primeiro no dinheiro, depois nos filhos. Essa inversão aí, que depois que vem os filhos, a esposa primeiro pensa nos filhos, para depois, se der tempo, no marido, também é antibíblica. É primeiro a esposa no marido, o marido na esposa, e ambos nos filhos. Eu vou repetir: a esposa pensa primeiro no marido, o marido primeiro cuida da esposa, e ambos cuida, ore, oriente e eduque e se dediquem aos filhos. Mas aí estamos vivendo um efeito dominó de prioridades invertidas. Mas restabeleça as suas prioridades. Segundo lugar, vença a omissão. Pais omissos, filhos destruídos. Pais omissos. Eu vou falar pais, não, primeiro pai omisso, filhos destruídos. Pai omisso são pais atrofiados. Ah, meu Deus. Vou dizer de novo: pai omisso são pais atrofiados. A Bíblia diz que quando Moisés, outro dia eu vou pregar isso aqui, que quando Moisés já ia de Midian para o Egito por ordem de Deus, depois de encontrar na sarça ardente, quando ele estava no caminho, o que aconteceu? O Senhor o encontrou numa estalagem, e o Senhor o quis matar Moisés, mesmo ele tendo chamado. Diz a Bíblia, Êxodo capítulo 4 versículo 24, o Senhor o quis matar. Por que Deus quis matar Moisés? Já tinha aparecido ele na sarça ardente e estava mandando ele para o Egito para falar com o faraó. E antes que ele chegasse no Egito, Deus quis matar Moisés.
por causa da omissão dele, ele não tinha circuncidado o filho mais novo, Eliezer. Omissão. E ele estava doente, ele estava para morrer. Diz que a Bíblia veio, que Deus veio ao encontro dele. Ele estava na estalagem sem de mover, ele estava atrofiado. É aí que entra o papel da esposa. Quando a omissão toma conta do pai, aí esposa cheia de Deus e discernimento de Deus, Zípora, que conhecia a lei de Deus. Zípora era filha de Jetro, Jetro de Midian, Midian era da descendência de Abraão. O filho que Abraão teve com Quetura chamou-se Midian. Então ela conhecia a aliança que Deus tinha com Abraão pela sua descendência com Isaac, que todo filho macho tinha que se circuncidar, e ele já tinha circuncidado o filho mais velho, que chamava Gerson. Então Zípora, quando percebeu que o marido ia morrer, ela pegou a pedra aguda, foi lá no prepúcio do filho e circuncidou ele, porque era mandamento. E ela salvou o marido de morrer. Ei, irmã, cadê as irmãs que estão aqui nesta noite? Tem hora que Deus vai te dar um direcionamento para você se posicionar, e na omissão do esposo, tu salvar a tua casa. Salvar a tua casa. Vocês irmãos estão entendendo, mas é muito forte isso. Vença a omissão. Pai omisso traz atrofiamento para o pai. Pais omissos, filhos destruídos. Poderia ter falado muito sobre isso numa outra oportunidade, mas eu encerro dizendo, voltando ao que eu falei aqui no ápice da mensagem o tempo todo: quanto vale o que tu tem perdido, e o quanto que tu dá valor em cada perda, em cada aspecto na tua vida. Eu te falo nesta noite, tu viverás o milagre da restituição. Tu viverás o milagre da restituição se tu estabelecer as suas prioridades. Família, vida com Deus, e por último, que é o trabalho, que é a vida financeira. Tu viverás o milagre da restituição se tu vencer a sua omissão. Não se conformar. A mulher que tinha a dracma perdeu uma, ela ainda tinha 9, ela não conformou com as 9. Não conforma com aquilo que já foi top na sua vida e agora está meia boca. Não conforme com aquilo que já foi melhor na sua vida, e você vai dizer, não, é assim mesmo, é assim nada, é assim, acenda a luz na tua vida, aleluia, acenda a luz, fala de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus tem que ser o centro da nossa casa, o centro do nosso lar, o centro da nossa família, o centro do casamento. Se está tudo escuro lá, se está perdendo as coisas, é porque tu está pondo Jesus de lado. Acenda a luz, deixa Jesus reinar. Começa a tirar a sujeira toda. Começa a tirar o disse ou não disse. Começa a tirar aí as murmurações. Começa a tirar tudo aquilo que vai mutuando tristeza, que vai tumultuando lixo na tua casa, lixo no teu casamento, lixo na tua família, lixo na vida dos teus filhos. Recebe a autoridade de Deus. Limpa a casa hoje. Não se conforma. O que tu perdeu, tu vai encontrar. São 9 horas, fica de pé, meu Deus. Eu penso que eu vou pregar 30 minutos que eu preparei, mas na hora que Deus muda tudo, vai vindo. Ah, meu Deus do céu. Ele vai na carabaçu nerene ralabash. Ele vai pinelei querene balabaçuna. Ei, macanavaçuna rash. Oh glória. Oh glória. Estabeleça as suas prioridades. Não seja omisso. Não conforme com as perdas, não conforme com as situações, não conforme com as perdas. Estabeleça as prioridades e não conforme com as suas perdas. E se prepare, porque tu vai achar o que perdeu. O que foi embora vai regressar. Se prepare para alegrar, se prepare para festejar. Porque outra coisa nós temos comum nas 3 histórias é a festa, é a comunhão. Oh glória! O pastor alegrou-se com a ovelha que achou perdida. A dona de casa chamou as amigas, as vizinhas, fez uma festa. Alegrar-se comigo. O pastor de ovelha festejou, a mulher festejou com as amigas e com as vizinhas. Ei, minha irmã, não conta perda para amiga, para vizinha, não. Não conta problema, não. Deixa para você contar para as vizinhas e para as amigas. Quando a vitória chegar, chama para festejar. Chama para festejar.
Ai, na caramba. Quando o filho mais novo chegou, tu já sabe o que aconteceu. O pai matou, mandou matar, né, o bezerro cevado, e foi uma grande festa. Ei, será ano de festa na tua vida, na tua casa. Dias de festa, dias de restituição. Estabeleça as suas prioridades. O milagre da restituição vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Aleluia. Hoje eu não vou chamar aqui na frente como eu sempre faço. Hoje você vai aproximar aí da sua família e vai orar com ela. Todos aí, rapidamente. E nós vamos orar pelo milagre da restituição em nome de Jesus. Irmã com irmã, irmão com irmão, marido com esposa, todos aí se reúnem aí. Canta aí, Débora, os anos que foram embora, o que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já se foi. Não pode pensar, isso é teu fim, não é o que Deus preparou. Levante-se do chão, não se conforme, não seja omisso. Erga o clamor. Ele vai nelegarai, nelevará vassunerais. Meu Deus, começa a orar aí agora. Marido, ore junto com a sua esposa. Esposa, ore com seu marido. Pais, ore para os filhos. Filhos, irmãos, interceda junto com os irmãos. Ore aí, ore. Alabaço. Vem aqui em cima, Débora, canta com outro microfone. Vem aqui. Se do chão erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas. Sara-me, Senhor, sara-me e refrigera minha alma. O milagre da restituição vai chegar na tua casa, no teu lar. Abençoe tua esposa, abençoe teu marido. Pais, abençoe seus filhos. Alaba, se preciso for, peça perdão, libera perdão, ore junto, interceda. Deus vai dar o milagre da restituição. Os que foram embora, os sonhos que se perderam, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar, Sabe, esse é teu fim. não é o que Deus preparou. Não é o que Deus planejou. Ore. Levante-se. Receba aí o milagre da restituição. Seja cheio de Deus nesta noite. Restitui, Senhor. Restitui talentos. Restitui os dons espirituais. Põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me. E leva minhas águas tranquilas. Sara-me. Lava-me, Senhor. E refrigera minha alma. Senhor, devolve a alegria neste lar. Senhor, faça regar o amor. Devolva a alegria. Receba aí o milagre da restituição. Receba aí o perdão. Libera o perdão. Não se há se comparar. Não poderá se comparar com tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clama. Creia, porque o poder de um pode restitui. Eu quero de volta o que é meu. Aleluia. Sara-me. Glória a Deus. E põe teu azeite em minha dor. Restitui, Senhor.
querida, em nome de Jesus, que nós oramos nesta noite, abençoando cada pai, abençoando cada mãe, abençoando cada casamento, Senhor, nesta noite, cada lar, cada família, que seja alcançado nesta noite. Tu sabes, Senhor, em quais aspectos que essa família, que este lar, que este irmão, ou com essa irmã que está aqui nesta noite, e não tem nenhum membro da sua família biológica aqui, Senhor, mas ela está intercedendo pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, ou tem alguém intercedendo pela esposa, em nome de Jesus, que vida seja alcançada nesta noite, que aconteça o milagre da restituição, seja aquilo que for perdido, dá sabedoria, Senhor, para estabelecer prioridades, que prioridade seja estabelecida, que milagres aconteça, restituição de lares, da alegria, do amor, da comunhão, da união, Senhor, de viver a tua vontade, em nome de Jesus. Lares sejam restaurados, casamentos sejam estruturados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Dai do Senhor, ó Pai, poder, graça, unção e autoridade para abençoar a vida dos nossos filhos. Ataques diabólicos, Senhor, ataques malignos, Senhor, que vem contra os nossos filhos, seja repreendido, seja caído por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enche, Senhor, este Pai do teu Espírito Santo, que ele venha vencer a omissão, a inconformidade. Enche essa mãe, enche esta avó, enche, Senhor, enche este filho, enche esta moça do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebe o milagre da restituição, levante a sua mão, dá glória a Deus, diga amém, glorifique ao Senhor. Pode permanecer de pé que o pastor vai encerrar. Abraça aí o teu marido, a tua esposa. Abraça os teus filhos. Abraça aí. Abrace, 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 abrace. Abrace aí, abrace, abrace, abrace. Restitui, Senhor. E leva minhas águas tranquilas. Sara-me. Lava-me. Lava-me. E refrigera